Você não conhece a história do Superman. A origem do primeiro super-herói teve inspiração bíblica, desenhistas queimando, literalmente botando fogo em quadrinhos, gente ficando pobre, gente ficando muito rica. Você vai saber a história por trás da história agora, bora! Eu sou o Igor e eu duvido que você sabia que o Superman, antes de ser um escoteirinho, bonzinho, que salva gatinho de árvore, ele era um vilão. Eu não tô falando de versões do mal dele, que hoje tá em tudo quanto é lugar. O primeiro Superman era um telepata, malvadão, e surgiu em 1933. Saiu da cabeça de Jerry Siegel e o seu amigo ilustrador Joe Shuster. A história chamava The Reign of Superman. O nome já era Superman, mas era outra coisa. Tinha uma pegada meio Pink Cérebro isso aqui. Ou sei lá, lembra um pouco o Lex Luthor, por causa da carecona? Enfim, por enquanto não tinha super força, roupa colada e nada de capa. Nada de capa. No ano seguinte, os dois criadores resolveram mudar tudo. Reinventaram o Superman exatamente do jeito que a gente conhece. Bonzinho, maromba e cabeludo. O personagem já nessa época tinha a personalidade e o senso de justiça que a gente vê hoje. Você sabe o que aconteceu com a primeira editora que recebeu o quadrinho do Superman? Até gostou no começo, mas isso durou só um dia. E depois abandonou a publicação. Imagina o arrependimento desse dono depois, meu irmão. O Joe ficou tão puto com essa decisão da editora que literalmente tacou fogo na primeira HQ criada do Superman. Só sobrou a capa. Nada de capa. É sério isso, viu? Comprovado, tá registrado e tudo mais. Eu acho até um pouco poético, pra falar a verdade. Pra quem acha que o Superman foi rejeitado na primeira e deu certo na segunda, não foi bem assim, não. O Jerry e o Joe bateram em porta de várias editoras durante 4 anos. Até que em 1938, a National Periodical Publication, que depois ia se fundir e mudar o nome pra DC Comics, topou lançar o Azulão. Imagina uma decisão certa sem nem ter noção do que isso ia virar. É a mesma ideia de você dando um like agora nessa parte. Eu nunca vou ter o tamanho do Superman, muito menos o shape. Mas um like grátis pra ajudar quem tá começando faz toda a diferença. Ninguém acreditou no Superman. Tenta um pouquinho acreditar em mim, por favor. Voltando, toda essa história é tão antiga que fizeram essa HQ colando tirinha de jornal, recortando na tesoura. Uma coisa bem parecida com um trabalho de escola. Pelo menos na minha época, a gente fazia uns trabalhos assim. Nada de computador, Photoshop, Canva, era na raça. O Superman, ele é certinho, ético, bonzinho, porque o Jerry e o Joe eram filhos de imigrantes judeus nos Estados Unidos. Isso faz muito sentido quando você bate as datas, presta atenção. Superman foi feito em 1933 e ficou 4 anos até ser publicado pela primeira vez. Na Alemanha, assumiu em 1933 e até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, já tinha acontecido tudo. Os dois criadores estavam vivendo em um mundo muito pesado e perigoso para eles. Por isso eles criaram o Superman, para representar o melhor da humanidade. Mesmo que ele seja um alienígena, ainda é um símbolo de esperança e justiça em tempos sombrios. Depois de 18 de abril de 1938, o nosso querido Azulão foi publicado pela primeira vez e logo de cara explodiu em venda e popularidade. Ele marcou um surgimento de um novo tipo de herói. A aprovação pela sociedade foi imediata, mano. Tira e queda. Os dois criadores no começo queriam fazer tudo sozinho, pra ganhar mais tudo, tá ligado? Só que a demanda simplesmente não dava. O Joey teve que montar um estúdio e trazer pessoas pra ajudar ele. Mas o detalhe é que ele fazia questão de sempre desenhar o rosto do Superman. Isso mostra um puta carinho legal que o autor tinha pela sua criação. Apesar da essência do Superman não ter mudado quase nada, ele também não ficou parado no tempo. Nos anos 50 e 60, o bicho virou praticamente um deus. Não só na ideia de esperança, de poder mesmo. Empurrava planeta, criava umas habilidades nada a ver toda hora. Tipo super ventriloquismo. Ele conseguia meio que projetar e controlar outro Superman. Esse poder é nada a ver, óbvio, mas tem um objetivo interessante. O Clark criava a outra versão dele, às vezes pra proteger a cidade sozinho, às vezes pra confundir o inimigo, só que principalmente pra salvar a própria identidade secreta. Que o Clark e o Superman apareciam ao mesmo tempo, às vezes no mesmo lugar, às vezes em lugares diferentes. Então ninguém desconfiava que aquele moleque que era jornalista era, na verdade, o herói. Aí, tá vendo? A galera fica... É impossível não reconhecer ele não bota máscara. Mas antes tinha uma justificativa. Bizarra, mas tinha. O poder que é até mais bizarro do que esse é o Super Beijo. Esse tinha o mesmo objetivo que o projetor ventriloquismo estranho lá. O Superman beijava alguém, que no caso era a Lois, e ela simplesmente esquecia de tudo, inclusive da identidade secreta dele. E é isso, não tem justificativa. É isso, beijou, apagou a memória. Pensando em poder bizarro, não dá pra deixar de falar da cópia em miniatura. Se liga a capa desse quadrinho, tem um aviso aqui. Não revele o novo poder do Superman. Essa história é que tinha explodido uma bomba maluca lá, e aí os poderes do Superman simplesmente mudam. E ainda tem o voo e invulnerabilidade,
Só que ele solta uns arco-íris chola pelos dedos que faz os inimigos simplesmente desistir. É isso. Depois de um tempo ele descobre que esses raios nada a ver criavam uma miniatura dele próprio que tinha os poderes originais. Não me pergunte, não faz sentido nenhum esses poderes. Sejamos sinceros, o Superman tava zoado, parecendo da carreta furacão com um poder de meme de internet. Aí, graças a Deus, nos anos 80, chegou um cara que chama Joe Bryan e falou: chega! E fez a saga The Man of Steel, que deu uma bela calibrada nas coisas. Abre aspas pra falar do autor. Chega de Superman inalcançável com poderes estranhos. O Clark Kent é o verdadeiro eu. O herói é só um disfarce. Esse cara arrumou os poderes do Superman e fortificou a ideia de que o Clark só quer ser um bom ser humano. E é isso que faz dele especial. E é também onde a gente acaba se identificando e querendo ser um ser humano melhor. Essa série vendeu pra caramba, mano. Bem que vocês já estão percebendo que Superman e venda é quase sinônimo. A verdade é que só não sobrou muito dinheiro pros primeiros criadores, que infelizmente venderam o Superman por $130. Enquanto os filmes, quadrinhos e tudo mais estavam explodindo, o Jerry ficou pobre. Ficou tão puto que chegou a amaldiçoar o filme. Sim, ele amaldiçoou sua própria criação, o seu próprio herói. Que por um lado deu muito certo, porque o filme foi um sucesso absoluto. Mas por outro lado deu muito certo que esse filme do generoso e bom Superman foi o que fez a Warner abrir os olhos e começar a pagar esse criador direto. E ficou assim até o fim da sua vida. Bastante poético, né? Esse carimbo e legado do herói de ser um bom homem continua até os dias de hoje. Superman nunca foi só sobre ser fortão, levantar carro e voar. É sobre levantar a cabeça e seguir mesmo quando todo mundo duvida de você. E graças a Deus o James Gunn parece que quer reforçar mais ainda essa ideia. Balanceando o Superman poderoso, que dá umas cenas de ação muito louca, com a profundidade da história do Clark, que faz a gente se identificar e o que torna ele tão especial. Não desiste de mim, cara. Deixa o like, se inscreve, por favor. Tirando isso, desculpa qualquer coisa aí, galera. Valeu, até a próxima.